Olá, é bom estar com vocês em mais um Colunistas ao Vivo, aqui no seu canal Causa Operária TV. Nesse programa, quando se aproximam as tradicionais festas de fim de ano, no momento da aproximação dessas datas de Natal, Ano Novo, um momento tradicionalmente reservado para a confraternização entre as famílias, amigos, companheiros de luta, destinados a celebrar a superação das dificuldades enfrentadas ao longo do ano e também as perspectivas de luta da próxima etapa, o imperialismo e os seus súditos de direita, dos governos como Bolsonaro e outros classificados como científicos, como Dória e companhia, impõem ao povo brasileiro um enorme sofrimento. Veja-se o caso do número de mortos, que ontem, no Brasil, pela primeira vez, depois de muitos meses, ultrapassou a marca de mais de 1.000 pessoas mortas em apenas 24 horas. A produção vai colocar para a gente aí um gráfico que mostra essa fatídica evolução. Os dados que foram divulgados assinalavam 936 mortos no começo da tarde, 964 à noite, sem a divulgação dos dados do estado de São Paulo, o estado que tem 25% dos mortos dos brasileiros durante a pandemia. 1 em cada 4 brasileiros mortos são de São Paulo. E São Paulo, que já havia omitido os dados por vários dias seguidos, às vésperas das eleições municipais, agora mais uma vez deixou de divulgar a situação. Bom, essa situação ela se agrava no momento em que políticos discursam e procuram apresentar, com o apoio da imprensa capitalista, uma situação de relativa expectativa, de expectativa de melhora da situação, totalmente infundada, sem base real. O governo Bolsonaro, por exemplo, apresentou um plano de vacinação do qual não constam sequer data de começo, quantidades, custos, nada. Estamos em meio à febre de uma campanha que procura apresentar a vacinação que está por vir e que, nesse momento, tem como objetivo real a divulgação e os lucros das grandes empresas capitalistas, enquanto a população morre sem atendimento, esperando vagas nos hospitais, sem testes. O Brasil continua sendo um dos países que menos testa em todo o mundo, que não adota nenhum tipo de medida para efetivamente combater a pandemia. É nesse quadro que nos aproximamos do final do ano, no momento em que o governo ameaça, já assim o decretou por hora, extinguir com auxílio emergencial, um auxílio miserável, que foi de R$ 600, e desde dezembro foi reduzido para metade desse valor, R$ 300, e que agora, no final de dezembro, o governo quer ver extinto. É nessas condições, e em meio também a uma enorme alta de preços, em que produtos essenciais à alimentação da imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, como óleo de soja, arroz e feijão, voltam a ter seus preços com enormes altas, provocadas pela criminosa política econômica do governo, de favorecer os exportadores, pela política de abutre dos grandes capitalistas que procuram tirar proveito desse momento de final de ano, onde uma parcela da classe trabalhadora tem um pouquinho mais de recursos por conta do 13º salário, hoje em dia pago a uma minoria dos trabalhadores, já que a imensa maioria da classe trabalhadora está desempregada. Pois bem, nessa situação é que nos aproximamos do final do ano. E com certeza não temos nada a comemorar. A fome, a morte na pandemia, se soma o rebaixamento salarial, o desemprego que já atinge, em números oficiais, a quase 15 milhões de brasileiros, mas que, na realidade, somando-se os desalentados e aqueles que estão subempregados, ou seja, trabalhando poucas horas por mês para tentar aí conseguir algum alimento, suprir alguma necessidade da família,
atingem de fato a maioria da classe trabalhadora. Nestas condições, por certo, não temos o que comemorar nesse final de ano. E é preciso ter claro que não há motivos para que aqueles setores que se consideram como lideranças, que estão à frente da esquerda, dos sindicatos, se coloquem em retirada, em férias, no momento em que a situação, nesse começo de ano, só tende a se agravar, com a perspectiva de mais 200 mil mortos logo no começo de 2021. Não é por acaso que organismos internacionais imperialistas, defensores da expropriação do povo brasileiro e de todos os povos pobres, como o FMI e a OCDE, publicaram relatórios em que recomendam a manutenção do auxílio emergencial. Não se trata, por certo, de nenhuma preocupação com as condições de vida do povo brasileiro. Esses setores estão interessados, única e exclusivamente, como todo imperialismo nesse momento, em salvar a sua própria pele, defender os seus lucros, os lucros dos banqueiros. É assim que o governo, através do ministro da Saúde, anuncia o seu plano de vacinação para procurar encobrir essa realidade, com discursos e propaganda que procuram jogar areia nos olhos da população. É assim também que nos aproximamos do Natal e no final de ano, marcado, por um lado, pela propaganda governista de que a situação vai melhorar, mas, por outro, pela realidade, marcada pelo aumento da fome e da miséria da população. Se os órgãos internacionais propõem que alguma medida seja adotada, não é para salvar vidas, não é preocupado com a população do povo. Eles temem que se verifique no Brasil e em toda a América Latina o que nós tivemos no Chile no ano passado. Imensas mobilizações contra a política criminosa dos governos de direita de matar o povo de fome para salvar os banqueiros e os grandes capitalistas. É essa perspectiva que nós temos que levantar nesse final de ano. Esse debate precisa ser feito imediatamente. Não há por que fechar os sindicatos, sair de férias e tampouco dar prosseguimento à política criminosa de setores da esquerda de colaborar e de se juntar com os verdadeiros responsáveis por essa situação, que não se limita a Bolsonaro, mas que é resultado de todo o regime golpista imposto pela burguesia, de uma maneira geral, pelo imperialismo e pelos seus tradicionais partidos de direita. É momento de reflexão sobre a necessidade de um programa, de uma política independente e de uma mobilização revolucionária para fazer frente a essa situação. Este é a reflexão que precisamos realizar nesse momento, quando se trata de preparar, de afiar as armas para a luta do próximo período. Para encerrar, convido a todos que ainda não fizeram que se inscrevam no curso sobre o stalinismo, uma análise marxista, fundamental para entender a atual etapa e se preparar para as lutas que estão pela frente. Acesse universidademarxista.pco.org.br e faça já a sua inscrição. Um abraço e até o próximo programa.